Graça e paz, paz e graça a todos vocês que nos curtem, que nos dão atenção e que têm nos acompanhado pelo Facebook. Nós somos DBP em Foco, Escola Bíblica Professores em Foco, aqui da DTO, Assembleia de Deus Ministério do Teoflotone. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 2 e eu quero iniciar essa lição com a grande pergunta que você sempre tem feito ao longo dos anos. A pergunta é: você entende o que é Páscoa? Realmente você sabe o que é Páscoa? Sabe que seus alunos sabem o que é Páscoa? É sobre isso que nós vamos falar. Rapidinho, é só um break, nós voltamos para discutir esse assunto. Estamos de volta, lição de número 2. E a lição de número 2, nesse novo trimestre, quarto trimestre, já caminhando para o final do ano, nós vamos falar sobre a salvação na Páscoa judaica. É um tema muito bom nesse novo trimestre, nesse trimestre que está se iniciando. É o pastor Clailton Ivan que está escrevendo a lição. Essa lição nós temos por leitura bíblica em classe o texto de Êxodo 12, 21, do 24 ao 29. É importante você ler para você estar atento sobre os acontecimentos. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa, e quando nós falamos sobre Páscoa tem muita coisa a ser discutida, muitos tabus a serem quebrados. Lógico que nós temos um pouco mais de entendimento sobre a Páscoa, mas o nosso aluno não tem. Nós vamos seguir tópico a tópico, explicar cada tópico. Eu quero agradecer a você que tem nos honrado, que tem dado a graça, tem nos dado a honra, e nós somos agraciados por você estar conosco através do DBP em Foco. Querido, muito obrigado por tudo. A você que compartilha a lição, a você que manda like, a você que manda escreve, a você que escreve pelo e-mail, a você que tem dúvida, que manda a sua pergunta. É um prazer estar teclando com você, é um prazer ter você como nosso aluno à distância. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Vamos ler tópico a tópico, explicar cada tópico. Na introdução dessa lição, então, lição número 2, vai falar sobre a salvação na Páscoa judaica. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 12, 21, 24 e 29. É importante você ler. Nós vamos discutir cada tópico. A introdução diz que na Páscoa os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação ao seu povo. Essa introdução você falar que a Páscoa, para todos os cristãos aqui, cristãos em geral, ela é um marco de um grande acontecimento no passado com o povo de Israel e também conosco aqui na era chamada Era Graça. Por quê, querido? Porque a fase que nós estamos vivendo está deturpando aqui a obrigação que todo cristão tem com o passado, que serve como exemplo e é exemplo, quanto também ao presente, que serve de reverência ao sacrifício que nos trouxe a paz. Hoje nós estudaremos aqui nessa lição sobre a libertação do povo do Egito e a libertação do povo das algemas de Satanás através do nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, o enviado de Deus. Então essa introdução você vai levar esse entendimento à sua sala, para que eles tenham uma noção sobre o que nós estaremos falando. Já o tópico de número 1 fala a instituição da Páscoa. Nesse tópico, você vai fazer a seguinte pergunta: o povo de Israel tem a Páscoa como um marco de libertação do Egito. Por quê? Querido, entenda. Humanamente falando, todos os povos daquele tempo sabiam que era impossível a libertação. O tempo tinha feito com o povo aquilo que nós chamamos adormecer-se para a guerra. Eles tinham esquecido e eles esqueceram de como era uma guerra, porque a escravidão levou o povo cativo só a viver aqui o tempo carnal. Eles estavam no tempo carnal. Entra aqui em questão que entra o que nós chamamos também de por que não dizer escravidão espiritual, tanto a escravidão carnal quanto a escravidão espiritual. A história ela seria marcada com a saída do povo. Isso aqui é interessante. Você não tem nada antes a não ser o lamento do povo, o povo pedindo para um libertador, mas a história seria marcada com a saída do povo. Temos aqui, nesse tópico de número 1, fatos e objetos históricos que nos comprovam o quanto Adonai os guiou aqui pelo deserto e os guardou do juízo executado de Deus sobre quem? Sobre o próprio faraó. Então todo o tempo nós vamos ver os fatos históricos, os objetos achados dentro do mar. Isso tudo é um fato histórico que comprova a veracidade
que tudo que Deus fez foi guardar o povo durante a peregrinação. O tópico de número 2 vai falar sobre a libertação da escravidão. Eu queria que você abrisse comigo o texto de Êxodo 12, versículo 40, que diz assim, Êxodo 12, versículo 40, ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. O clamor do povo de Israel é exatamente o tempo exato do agir de Deus. Isso aqui é interessante. Observe que vai ser 4 gerações que foram necessárias para que o povo fosse atendido. Os 430 anos somados, quando nós somamos a numerologia, eu gosto muito de numerologia, ele nos mostra um tempo de perfeição de Adonai na numerologia bíblica. 4 com 3 nós teremos 7. 7 é o número da perfeição. Então nós temos 430 anos, que é o mesmo tempo de silêncio de Deus antes da vinda de Jesus. É interessantíssimo isso aqui. A escravidão ali representava o que? A humilhação, representava o desprezo, o pertencer a deuses que não os socorriam, somente os escravizavam. É interessante que o viver na terra estranha, sabendo que tudo era justamente por causa de seus pais, é que deixaram o plano de Adonai. É porque eles deixaram o plano perfeito de Deus e o que Deus tinha para eles. Então viver escravidão ali é porque eles deixaram o que Deus tinha para eles. Onde eu achava sobre isso? Êxodo, o capítulo 6, um pouquinho mais atrás da sua Bíblia, e o versículo de número 5 diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Querido, Adonai, ele lembra da aliança feita com quem? Com Abraão. É interessantíssimo a aliança feita com Isaac, a aliança feita com Jacó, que resultaria aqui na posse da terra esperada, da terra prometida, que era sonhada pelo povo. É por isso que Deus os tira do Egito, por causa da aliança, porque o povo não estava merecendo. Isso aqui é interessante nós frisarmos isso aqui. Muita gente vai discordar disso aqui, vai dar muita polêmica, mas na atualidade muita gente tem a promessa, sabe que Deus vai voltar, mas muitos não merecem estar com Jesus nas nuvens. E isso é interessante nós falarmos sobre isso. O tópico de número 3 vai falar sobre a nova celebração judaica. Nesse tópico, você vai falar que a celebração da Páscoa já estava sendo feita por todo o povo. Por que isso, pastor Elias? Querido, o termo o legislador aqui significa aquele que legisla. A própria tópico 3 vai falar sobre isso, que é autor de leis. Nesse caso aqui é Moisés, que já instruía o povo como se portar diante da saída, como eles iriam elaborar um projeto de saída. Moisés já tinha elaborado todo esse projeto. É interessante que vai entrar o termo mitzá, ou matzó, matzé no original aqui. Mitzá, o matzó, é um pão sem fermento. Ele é feito de farinha branca com água. É importante você frisar isso aqui. Por quê? Porque a massa ela é pungida em vários lugares e não é permitido levantar-se antes ou durante o cozimento. Esse fato nos chama a atenção, que esse pão ele vinha sendo produzido sem fermento, e ele era um pão duro, ele ficava um pão duro sem fermento, então ele ficava um pão duro, era uma coisa muito rápida. Então isso nos faz e nos leva ao entendimento de que eles já estavam esperando a libertação. Por que isso, pastor Elias? Porque eles comiam pão há 8 dias, na iminência de serem libertos a qualquer momento. A qualquer momento eles seriam libertos. É interessante que o tempo aqui seria o aliado de todo o povo. Logo, tudo estava sendo arrumado, tudo estava sendo feito, tudo estava sendo elaborado. O pão, por certo, não teria tempo para levedar. É por isso que eles faziam o matzá. É por isso que nós temos aqui o termo matzá dentro dessa lição, que quer dizer pão asmo. Esse termo no original. O tópico de número 2 vai falar o cordeiro da Páscoa. Nesse tópico, você vai falar, estou guiando pela minha lição aqui, você vai falar sobre o termo Páscoa, que no original significa Pesach. O que é Pesach? Passagem. Esse termo passagem marcou o início de uma nova era para os hebreus. Marca o início de uma nova era. A Páscoa, ela marca o início do mês que nós chamamos de Aviv, ou Aviv, como diz alguns. Também conhecido como Nissan, que é primeiros frutos no hebraico, ou seja, aquela primícia, que corresponde aproximadamente aqui aos meses de março a abril em nosso calendário. Nessa cerimônia estava presente aqui o matzá, você vai destacar, vai colocar isso no quadro, estava presente as ervas amargas, que poderia ser alface, salsinha, agrião, rabanete silvestre, entre outras. Entra aqui a preparação de um molho
espesso e avermelhado, chamado de erossate no original. Esse erossate era composto de uma mistura de frutas secas, tâmaras, amêndoas, figos e passas, esmagados aqui, diluídos em um pouco de vinagre. É interessante que esses dois tipos de alimentos eles simbolizavam aqui o sofrimento que os hebreus suportaram no Egito. Querido, o sentido do morro Arosete no original era representar os tijolos aqui e também os seus antepassados que tiveram que fabricar os tijolos com muito custo, com muita dor, com muito sofrimento. A água e o vinho também faziam parte da mesa e tinham que ser em quantidade exata para quem estava na mesa, porque não poderiam se embriagar, não poderiam tirar o sentido da ceia. E isso é interessante você falar sobre isso. O prato principal da mesa que ainda viria, que é o cordeiro pascual, ele deveria ser de 1 ano de idade, ele era cachembo, que nós chamamos de animal sem defeito, animal virgem, e ele era imolado depois do meio-dia. Há uma especificação aqui para você entender sobre o Calvário. É por isso que a morte de Jesus foi após o meio-dia, conforme a lei mandava. Isso era a lei que mandava. Você vai falar que aqui os chefes da família, eles poderiam realizar também essa tarefa. Era uma tarefa somente do sacerdote, mas poderiam porque não tinha sacerdote suficiente para realizar todo esse trabalho durante esse período. O tópico número 2 vai falar assim, Jesus o verdadeiro cordeiro. Nesse tópico, você falar que o sacrifício que outrora era temporário se tornaria eterno. Olha que interessante, por quê? Pois o cordeiro no altar do sacrifício, depois ele estaria na mesa das famílias, agora ele vai entrar e estar presente no altar, que é o memorial vivenciado por sua noiva, que é a ceia. Olha que interessante. Então o sacrifício era temporário, quando eles matavam o animal, depois ele vai se tornar eterno. Vamos dividir aqui para você entender. O cordeiro que antes estava no altar, e ele seria imolado, era o sacrifício, ele vai agora à mesa da família, como um sinal de gratidão, como um sinal de relembrar, porque não dizer memorial. Agora ele vai estar presente aonde? No memorial vivenciado pela noiva, aqui no coração e na ceia, que nós fazemos a ceia do Senhor. Na mesa, aqui vai entrar o Evangelho da Boa Nova, pregado por todos, por meio de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo, que nós somos santificados através desse sacrifício, nós somos justificados e nós somos perdoados todos os dias. Onde eu acho algo sobre isso? Há um texto muito bom, em Romanos, se não me falha a memória, eu anotei aqui, Romanos 5, o versículo de número 12, isso, 1 e 2, diz assim, justificado, pois mediante fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. É magnífico esse texto, é magnífico. Vou continuar aqui no tópico número 3, que vai falar sobre o sangue do Cordeiro Pascual. Nesse tópico, você vai falar que a liberdade existente, o relacionamento de Deus com o homem, ele foi usurpado pelo pecado da desobediência. Nós todos sabemos disso. Sendo assim, por causa do pecado, o que era inocente, ele passa a não ser mais inocente, e sim consciente. O sacrifício de um animal inocente aqui é justamente o sangue sem culpa que escorria pela pedra do sacrifício e tocava a poeira. Por que tocava a poeira? A poeira da onde veio o homem. Aonde veio o homem que foi contaminado pelo pecado. Deus, ele condena a terra. O homem ele não pode condenar, ele não pode amaldiçoar o homem, mas a terra ele pode. Então, da onde hoje se origina o barro, ele amaldiçoa. É interessante que isso está representando a sua finitude, a finitude do homem, e também o sacrifício do Filho de Deus sem mancha, sem mácula, nos libertando de uma vez por toda de todo cerimonialismo. Então, quando Jesus vai ao Calvário, ele está aniquilando aquele cerimonialismo de pegar um animal inocente para que o sangue escorresse, para que o sangue fosse apresentado. Não, isso é extirpado de uma vez por toda. Nós estamos dando graças e vivendo a graça. Não mais sacrifício de animal. Por quê? Porque ele pagou com um cordeiro, não abriu a sua boca. O tópico de número 2
do item 3, ele vai, vamos continuar a lição aqui, ele vai falar sobre o sangue do Cordeiro Pascual. Querido, a passagem do sangue sobre os umbrais, vai falar nesse tópico no Antigo Testamento, em especial aqui na saída do povo do Egito, representava o quê? Representava a proteção que o sangue tinha sobre todos aqueles que confiavam na promessa. Todos aqueles que confiavam na promessa. Olha que interessante. Na noite, quando os primogênitos fossem destruídos, nenhum israelita deveria se mexer até o amanhecer. É interessante nós falarmos sobre isso, porque nesse amanhecer eles seriam chamados a sair do Egito. Êxodo 12, versículo 22 fala sobre isso. Não que o anjo destruidor aqui não iria confundir aqui um israelita com um egípcio na rua, não, de maneira nenhuma. Mas Deus lhes indicaria que sua segurança aqui era devido ao sangue da aspersão. Se eles não se colocassem sobre a proteção do sangue, eles estariam em perigo. O sangue aqui, querido, representa o próprio Cristo que viria. Isso é muito interessante. Eles estariam debaixo da ordem de quem? Do próprio Deus. Debaixo da ordem de Adonai. Isso provaria que eles estavam confiando e confiavam no projeto de Deus. Assim como houve a libertação através do sangue nos umbrais no Antigo Testamento, a libertação através de Jesus Cristo no Calvário pelo sangue. É isso que nós devemos levar a nossa sala a pensar. A representação de inocência, a representação de sem mácula, sem culpa, aqueles em que Deus marcou aqui na era chamada graça, que Ele chamou para si, não devem se misturar aos que fazem maldade nesse mundo. É por isso que nós somos chamados a sermos diferentes, a abster-se dessas coisas. Há um texto muito bom sobre isso, Isaías, o texto de Isaías, o capítulo 26, o versículo de número 20 e 21, olha que interessante, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que a ira passe. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeceu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Essa era a promessa no tempo de Isaías e o tempo da retirada. O tempo que também nós viveremos quando Deus retirar o povo da terra. É isso que nós devemos alertar o nosso povo para essa lição. Como aconteceu no Antigo Testamento, como aconteceu no tempo da graça, e vai acontecer agora, no nosso tempo. Em todo tempo, a Bíblia está cumprindo e cumprirá. Esse é um texto fantástico que nós lemos em sala de aula. Já o último tópico da nossa lição, o tópico de número 3, ele vai falar sobre o sangue da nova aliança. Isso, sangue da nova aliança. Querido, olha que interessante isso aqui. Falar em aliança é entender o que? É entender o pacto que Adonai fez com a humanidade. Por que a humanidade? Quando ele diz façamos o homem, estava fazendo a humanidade. Quando ele diz sai da tua parentela, que te mostrarei e você será conhecido como pai de nações, era a humanidade. Através de quem? De Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Mas a nova aliança é um pacto firmado com todos aqueles que creem no sacrifício do Calvário, pelo Filho de quem? Pelo Filho de Deus. Não existe outro sacrifício em que você possa crer. Não existe. Só há um sacrifício, aquele feito no Calvário, pelo Filho de Deus. Enquanto aqui no Antigo Testamento o sangue do animal inocente me representava diante de Adonai para a remissão de pecados, na graça agora, o sangue do Filho de Deus, ele não só me representa, não, ele me leva a ter acesso a Deus. Ele não tinha isso no passado, agora eu tenho acesso a Deus, o véu foi rasgado. Ele me permite chamá-lo de Abba. E aqui é algo interessante que eu queria que você aprendesse nesse tópico. Abba é uma palavra hebraica que significa papai. Simples, tudo bem, mas transliterado no grego Abba, no original, essa é uma expressão máxima de relação de Jesus com o Pai. É por isso que ele chama
Abba em todo o tempo. E também é transferida ao cristão que crê no sacrifício de Cristo. A palavra Abba, nesse contexto aqui, significa uma paternidade no sentido próprio e não metafórico. É isso que você deve entender. Por isso Paulo nos afirma em Romanos 8,17 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Eu queria ler com vocês um texto muito bom para você ler em sala de aula. Vou voltar de novo aqui para Romanos. Há um texto excelente em Romanos que nós discutimos nessa tese. Queridos, quando nós falamos de pai, as pessoas não têm noção do que estão falando. Romanos 8, o versículo de número 15, olha o que diz esse texto. Diz assim, versículo número 15: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai, intimidade. Aí o Gálatas, ele vai especificar um texto muito bom em Gálatas. Eu sou apaixonado por esse texto de Gálatas. Gálatas 4, versículo de número 6, ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Intimidade, relacionamento. Então você tem liberdade de chamá-lo de Pai. Não só no sentido metafórico, quando parece que ele está distante, não. É por isso que nós sabemos que ele tem cuidado de nós. É por isso que nós sabemos que ele tem zelado. E é por isso que ele nos chama de filho. E nós podemos chamá-lo de pai, assim como Jesus o chamou de pai. Intimidade, relacionamento. Eu não sei como está a sua intimidade com o pai, mas nessa lição eu queria que você entendesse e que você firmasse um relacionamento com ele. Que você passasse a orar mais, que você passasse a buscá-lo mais e entender um pouco mais do que Deus quer para você, do que ele tem para você. Quando você o chama de pai, você está assumindo a herança de um reino eterno. Então tenha cuidado com isso e não se permita se culpar por causa do seu pecado, por aquilo que você tem feito. Não jogue a culpa sobre a sua sala, pelo contrário, tire essa culpa da sua sala e mostre para eles que Deus ainda quer abraçá-los como o pai que ele é. E afirmo shalom e até a próxima pré-aula.